tarde. Boa tarde. Vamos dar início à audiência pública para a discussão e apreciação da terceira atualização e revisão do Plano Plurianual Quadriênio 2022-24, em conformidade com a Lei Complementar número 101/00. Gostaria de convidar o secretário municipal de Fazenda, Ivan Lacerda, e o senhor Pierre Felipe para tomar assento junto à mesa do plenário. Boa tarde, senhor Ivan. Boa tarde, Boa Pierre. tarde, Pierre. Informo que a presente audiência pública seguiu todos os trâmites legais, seguindo prazo, orientações da assessoria jurídica, edital publicado em jornal e ofício comunicando o agendamento. Passo a palavra para o secretário Ivan Lacerda para algumas considerações acerca da audiência. Saiu fora do ar? Só continuar, né? Pois não. Voltando aí ao ar. Passo a palavra para o secretário Ivan Lacerda para algumas considerações acerca da audiência. Excelentíssimo senhor presidente das comissões de Finanças e Orçamento, vereador Jefinho de Boaventura, demais vereadores presentes, é um prazer muito grande estar novamente nessa casa para apresentar nessa audiência pública a lei que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos para o período 22 a 2025, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Para apresentar esse demonstrativo, vamos passar a palavra para o nosso técnico, Pierre, que ele vai fazer uma demonstração por se tratar de assunto de matéria financeira, muito técnica, contábil. Então, passamos a palavra, presidente, ao Pierre. Uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o presidente dessa comissão, Jefinho, e cumprimentando o presidente, eu cumprimento os demais vereadores, cumprimento também todas as pessoas que estão acompanhando essa audiência pública, e nós vamos estar falando hoje, apresentando o projeto de lei que trata do Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 do município de Itaperuna. Esse projeto de lei dispõe sobre a elaboração do Plano Plurianual para o quadriênio de 2022-2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal e da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 165 da Constituição Federal, ele rege o seguinte: são leis de iniciativa do Poder Executivo o Plano Plurianual. A lei que institui o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. O projeto de lei do PPA, ele foi elaborado de acordo com o plano do governo atual, da atual administração e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária advindas das portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. O Plano Plurianual é um instrumento constitucional utilizado para o planejamento estratégico de médio prazo, estabelecendo de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Sua vigência é de 4 anos, com início no segundo exercício financeiro do mandato e término ao final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. Não podemos pensar a cidade enquanto cenário restrito ao horizonte próximo. Devemos olhar para os 3 níveis hierárquicos de planejamento
que são o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional, e colacionar um documento que nos permita levar adiante o que desejamos de melhor para o município. Quando projetamos nossas ações e metas e realizamos através dos instrumentos de planejamento, que são a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, nada mais fazemos que responder às questões feitas durante a caminhada que nos levará à vitória. Essa é a função do PPA. Dentro dessa visão, o PPA para o quadriênio de 2022 e 2025 contribui para uma melhor integração e articulação de planos setoriais, com as decisões estratégicas da atual gestão, estabelecendo prioridades e assim assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos. Gostaria de fazer constar aqui a presença da vereadora Vivi, vereador Carlinhos Peixeiro e a imprensa presente. Boa tarde a todos. Se quiser passar um resumo para eles acompanharem. Então, dando continuidade, dentro dessa visão, o PPA, vou voltar aqui o parágrafo, o PPA 2022-2025 contribui para uma melhor integração e articulação dos planos setoriais, com as decisões estratégicas da atual gestão, estabelecendo prioridades e assim assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos. Auxilia ainda no comprometimento das gestões presentes e futuras, com uma visão de futuro desejada para o município. O PPA 2022-2025 foi elaborado em consonância com o desafio de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas econômica, social, saúde e ambiental, tendo como enfoque a melhoria da qualidade de vida da população e promoção da cidadania. A elaboração do PPA quadriênio 2022-2025 consolidou os objetivos do plano de governo escolhido pela população democraticamente, o planejamento estadual e federal e as oportunidades que as ações do Estado e a União podem criar para o município. Então, esse projeto de lei, ele vai estar trazendo toda a parte de planejamento que a gente chama a curto prazo. Ele é um planejamento de 4 anos, e nesse planejamento entram todos os programas e ações que vão ser executados durante toda essa gestão. Ele tem início agora no 2º ano do mandato do prefeito e o seu término é no 1º ano do mandato da próxima gestão. Então, quando o prefeito ele assume a gestão, no seu 1º ano, ele está executando ainda o PPA que foi elaborado pela gestão anterior. Tá? Nesse planejamento, nós definimos como metas fiscais os seguintes valores. Para o exercício de 2022, o nosso orçamento, o nosso plano plurianual, ele ficou fixado em 403 milhões. Essa é a nossa meta de arrecadação para o exercício de 2022. Para o exercício de 2023, nós temos uma meta de 417 milhões 105. Para o exercício de 2024, 430, 660, 912 e 50. Para o exercício de 2025, 444, 654, 392, 61. Perfazendo aí um total geral dos do quadriênio de 1.695, 423, 305 e 11. Essa peça de planejamento ela é fundamental e ela tem que estar sempre integrada com as demais peças orçamentárias. Então, quando nós elaboramos a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias e a nossa Lei Orçamentária Anual, nós temos que estar em consonância com o que foi definido também no plano plurianual. Então, é uma lei que ela tem uma alteração constante. Hoje nós estamos apresentando a primeira etapa, que é a elaboração desse plano plurianual, e a cada exercício nós promovemos a atualização desse plano, de acordo com as mudanças e com as necessidades de cada ano, de cada gestão. Então, o ano que vem, nós vamos estar aqui novamente, apresentando aí uma atualização do plano plurianual. Então, é uma peça orçamentária que ela está em constante mudança e adequação. A legislação também muda constantemente,
e nós somos aí, nesse contexto, obrigados a estar fazendo todas essas atualizações. Quando nós falamos aí que a nossa previsão orçamentária dos 4 anos está em 1.695.423.305,11, nós definimos que a receita ela está desmembrada no seguinte contexto: receita corrente, nós temos 1.748.207.448,08. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, um total para os 4 anos de 284.208.271,57. Boa tarde, vereadora Hélia, vereador Zacarias, faz presente aí também a sessão. Seja bem-vindo. Continuando então, as receitas patrimoniais, elas estão com um montante de 21.515.172,21. Temos também as receitas de serviço, num total de 8.414,02. As transferências correntes, 1.356.238.560. As outras receitas correntes, 49.630.046,54. Além dessas receitas, nós temos também as receitas interorçamentárias, que representam um total de 11.196.000. As receitas de capital, representando aí 43.752.859,48, dando aí um total geral de despesa de receita bruta de 1.803.156.307, e um total líquido, já desconsiderando aí as transferências, as deduções do Fundeb, de 1.695.423.305,11, tá? Então, esses são os valores que foram desmembrados no nosso plano plurianual. Além dos valores da receita, nós temos também vários anexos que compõem a matéria desse projeto de lei. É um projeto de lei bem extenso. Ele tem hoje, na sua íntegra, são mais de 500 folhas que nós apresentamos aqui para a votação e aprovação do Legislativo. É uma matéria muito técnica, como o Ivan já falou no início da audiência, e é através do plano plurianual que nós vamos estar fazendo toda a nossa fundamentação, tudo que vai acontecer dentro do governo, dentro da atual gestão, tem que estar ali prevista dentro do plano plurianual para que possa ser executado. Nada pode ser executado sem que esteja contemplado ali nessa peça orçamentária. Então, ela é uma peça orçamentária muito, muito importante e sendo fundamental para a realização das ações do governo. Além desses anexos, nós temos também, eu não trouxe aqui todos os anexos que compõem, porque por ser uma peça muito longa, nós ficaríamos aqui uma audiência muito, muito extensa. Então, a gente faz um resumo de todas as principais situações, das situações que a gente acha importante de estar passando. Por ser uma audiência muito técnica, a gente vai estar falando muito de números, então, quer dizer, não tenho outra maneira de você apresentar que não seja dessa maneira. Mas nós temos aqui, eu acho importante a gente estar falando, para poder também não estender muito, a distribuição dos valores por unidades orçamentárias. Então, nós temos, por exemplo, no nosso PPA estipulado, os valores do plenário da Câmara, que ele contempla, na verdade, também todos os órgãos. É importante estar falando, quando a gente apresenta uma peça orçamentária, nós apresentamos ela de maneira consolidada, então são informações também do Legislativo, dos fundos municipais. Então, quer dizer, é um orçamento do município num contexto geral. Então, nós temos aí o plenário da Câmara, uma previsão para os 4 anos de 12.743.000, a Secretaria da Câmara, 49.191.000, o Fundo Especial da Câmara, 2.103.000, Secretaria Municipal de Gabinete, 31.552.000, Secretaria Municipal de Administração, 37.905.000, Secretaria Municipal de Receita, 20.659.000,
Secretaria de Fazenda, 111.216.000. Secretaria Municipal de Planejamento, 6.230.000. Secretaria de Controle Geral, 6.142.000. Secretaria Municipal de Agricultura, 12.511.000. Procuradoria Geral, 81.742.000. Fundo Municipal de Educação. Essa é uma das alterações que nós fizemos, uma proposta que já vai vir para o ano que vem, no nosso plano plurianual já veio contemplando. Foi um projeto de lei, uma lei que foi aprovada esse ano, que contemplou a criação do Fundo Municipal de Educação. Hoje nós tínhamos no nosso orçamento a Secretaria Municipal de Educação, mas hoje a legislação já nos obriga a ter toda essa gestão da educação descentralizada. Então nós apresentamos um projeto de lei antes da apresentação das peças orçamentárias, onde os vereadores, o Legislativo aprovou esse desmembramento, e a partir do exercício de 2022, nós vamos ter instituído também mais um fundo no município, que é o Fundo Municipal de Educação, que vai estar gerindo toda a gestão educacional de forma descentralizada da Prefeitura. Então nós temos aí uma previsão para o Fundo Municipal de Educação de 81.742.000. Nós temos o Fundo Municipal de Habitação com 746.743. A Secretaria Municipal de Obras com 125.844.000. Secretaria Municipal de Ambiente, 107.413. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 7.509.000. Nós temos a reserva de contingência num total de 16.954.000. Essa reserva de contingência também é muito importante, que a nossa lei de diretriz orçamentária define que são despesas que são gastas, né, naquelas situações de emergência, de calamidade pública. Então a gente tem que ter obrigatoriamente uma previsão orçamentária para a reserva de contingência, e a nossa LDO limita essa previsão em até 2% do valor da receita total da peça orçamentária. Então nós temos essa previsão para 16.954.000 para os 4 anos. A Fundação Universitária de Itaperuna, FUNITA, 14.876.000. Fundo Municipal de Saúde, 531.901.000. Fundação Municipal de Desenvolvimento da Saúde, 349.181. Fundo de Assistência Social, 62.080.000. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, 2.570.000. Cisnor, 12.621. Instituto de Previdência Social, 37.235.322. Nós tivemos aí também um aumento na parte do Instituto de Previdência, onde o Instituto já começou, a partir do ano passado, a pagar algumas aposentadorias, saiu do período de carência. Então teve um crescimento também no orçamento do Fundo de Previdência. A Secretaria Municipal de Turismo, 6.731.000. Secretaria Municipal de Governo, 8.603.000. Secretaria Municipal de Cultura, 3.502.000. Secretaria Municipal de Ação Social, 715.190. Secretaria de Defesa Civil, 21.876.000. E o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, 1.804.000. Tudo isso perfazendo aí um total de 1.695.423.305.11. Quando nós apresentamos o plano plurianual, nós apresentamos ele de maneira consolidada, contemplando os 4 anos do plano. Na semana que vem, nós vamos ter a nossa audiência pública da lei orçamentária. Aí nós vamos estar falando especificamente do exercício de 2022 e da elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022. Então, a diferença da apresentação da audiência pública do PPA que está acontecendo hoje para da semana que vem é exatamente isso. O PPA apresenta as metas dos 4 anos e a lei orçamentária vai estar apresentando apenas as metas para o exercício de 2022. Além do desmembramento por unidade, nós temos no nosso plano plurianual todos os programas e ações que são definidos no orçamento. Então nós temos, para vocês terem uma ideia, tudo que acontece, tudo que é executado dentro da gestão precisa estar contido dentro dessa proposta. Então ela
a gente tem uma regra técnica e tudo isso é definido em ações, metas e valores. Então nós temos o nosso contexto hoje do nosso orçamento apresenta hoje mais de 100 programas e ações. Então nós temos aí um relatório bem grande e extenso com relação a toda essa parte de metas e ações, tá? Eu não vou estar trazendo toda essa situação, porque são 9 páginas só de projetos e ações, então é um contexto muito longo. E a outra coisa também importante de salientar é que todo esse trabalho também ele é definido por fonte de recurso. Nós temos que definir quais são os recursos que vão ser utilizados para cada meta, para cada ação. E o nosso orçamento hoje, ele também contempla várias ações, várias fontes de recurso. Então nós temos aí também a preocupação na elaboração dessas peças, de estar desmembrando tudo isso por fonte de recurso. Por exemplo, nós temos as fontes de recurso próprio, a fonte do royalties, a fonte da educação, que é o Fundeb, o salário educação. Nós temos todas as fontes dos ministérios, dos convênios que a gente tem com o governo federal. Temos também a parte dos recursos do governo estadual. Então, quer dizer, a elaboração dessas peças orçamentárias, ela tem que seguir todo esse contexto e atender toda essa legislação. Então, nós apresentamos à Câmara de Vereadores esse projeto de lei e hoje nós viemos aqui para poder estar falando um pouquinho sobre essa audiência e apresentando para vocês esse projeto bem grande, bem extenso, que é o Plano Plurianual. Então era o que a gente estava querendo colocar para vocês com relação ao plano plurianual, definir alguns valores, alguns pequenos valores, porque por ser uma peça muito complexa, realmente a gente acaba resumindo bastante a matéria, e a gente vai colocar à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida, de qualquer situação que vocês tenham ficado com dúvida. E, Jefinho, eu queria abrir agora para ver se tem alguma pergunta, mas basicamente era isso que a gente queria apresentar para vocês com relação ao plano plurianual. Perguntas, Tenalta? Mas essa aqui não vai ser. Alguma pergunta, vereadores? Carlinhos, Hélia, Zacarias? Uma pergunta? Uma coisa, Jefinho, é importante falar também, que todo esse trabalho ele foi elaborado lá na Secretaria de Fazenda, então é responsabilidade da Secretaria de Fazenda, e nós fizemos uma reunião com todos os secretários, então cada secretário participou da elaboração desse plano plurianual, onde eles apresentaram todas as suas expectativas e todas as suas propostas foram consolidadas e transformou nesse projeto de lei do plano plurianual. Então teve a participação de todos os secretários, então não foi uma coisa que foi elaborada apenas pela Secretaria de Fazenda. Então a gente teve esse trabalho de estar participando com toda a gestão e com todos os secretários responsáveis de cada pasta. Então, após a elaboração dessas reuniões, eles apresentaram todas as propostas, nós consolidamos e colocamos. Está certo que nem tudo a gente conseguiu atender, porque a gente tem uma realidade financeira que a gente tem que seguir, então a gente procurou, dentro da nossa possibilidade de arrecadação, estar encaixando todas essas propostas de todos os secretários, mas foi um projeto que foi bem participativo com relação à gestão dos secretários. Quero agradecer a todos pela presença. Senhor Ivan, tem mais alguma coisa a acrescentar? Obrigado a todos aí, e encerro a presente audiência.